Olá pessoal, quero falar um pouco rapidamente com vocês sobre o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Vou ler, diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Veja bem, como compreender esse texto e que tradições são essas que Paulo está falando? Para isso precisamos entender o seguinte: a epístola é um gênero literário encontrado na Bíblia e ela deve ser estudada segundo as suas divisões. Toda epístola se divide em unidades literárias, que são unidades de pensamento. Por exemplo, o autor se propõe a falar de um assunto, fala desse assunto, só que esse mesmo assunto ele pode dividir em tópicos, que são justamente as unidades de pensamentos. Então, cada epístola ela é formada dessa maneira, ela se divide em unidades de pensamento ou unidades literárias, que é a mesma coisa. Esse capítulo 2, especificamente de 2 Tessalonicenses, ele se divide em duas unidades literárias. A primeira unidade literária, que vai do versículo 1 até o versículo 12, trata da vinda de Jesus. E ele mostra que para que a vinda de Jesus aconteça, ou melhor, há uma necessidade de que aconteçam determinados sinais antes da vinda de Jesus, né? Assim Deus o determinou. É necessário que alguns fatos venham a acontecer e não são fatos ocultos, mas são fatos que serão revelados, que serão vistos por todos. Esses fatos devem acontecer antes da vinda de Jesus, né? Havia um ensinamento na igreja, algumas pessoas estavam ensinando de que Jesus já havia voltado, né? Para que os irmãos perdessem a sua esperança, para que eles não ficassem mais esperando algo que não ia acontecer, porque Jesus na verdade já tinha voltado. Era esse o ensinamento recorrente naquela igreja, né? Então Paulo escreve para essas pessoas justamente para alertá-los, para exortá-los. Olha, é necessário que tais coisas aconteçam. Vocês viram? É como se ele dissesse isso. Vocês viram isso acontecendo? Isso já é um fato consumado, né? Então, se isso não aconteceu, fiquem tranquilos, porque Jesus ainda não voltou. É necessário que isso aconteça antes. É necessário que o filho da iniquidade, ou como eles chamam, o filho do pecado, né? O homem da iniquidade, o homem da perdição, o filho da perdição, se revele e só após esse fato, só após esse acontecimento é que virá a vinda de Jesus. Então fiquem alertas, esses fatos precisam acontecer para que só depois disso venha a vinda de Jesus. Então a primeira unidade literária desse capítulo 2 se resume a isso, né? A explicar esses fatos e a dizer, olha, é necessário que eles aconteçam para que Jesus possa vir. Já na segunda unidade literária, que compreende o versículo 13 até o versículo 17, Paulo vai exortar os irmãos a permanecerem firmes, uma vez que eles já sabem que Jesus ainda não voltou, uma vez que eles já sabem que para que Jesus volte é necessário que determinados fatos aconteçam, e esses fatos não aconteceram ainda. Então, qual deve ser a postura da igreja, qual deve ser a postura dos irmãos? É permanecer firmes, esperando, permanecer alicerçados, permanecer cumprindo o Evangelho, fazendo aquilo que o Evangelho determina, porque Jesus ainda não voltou, e Ele virá. Então no versículo 15 diz o seguinte, vou ler o versículo 15 aqui: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por epístola nossa. Pois bem, aqui levanta-se a questão, né? Quais são essas tradições às quais Paulo se refere neste versículo? E ele orienta os irmãos a permanecerem firmes, a não abrirem mão dessas tradições, porque essas tradições são tradições boas, que devem ser preservadas, que devem ser seguidas, que devem ser cumpridas. Quais são essas tradições? Seria por acaso um ensinamento paralelo ao Evangelho? Seria um ensinamento que tem a mesma autoridade do Evangelho? Seria um ensinamento que fala acerca do Evangelho? Não, queridos. Na verdade, o que Paulo está falando, o que Paulo chama aqui de tradição, não é um ensinamento paralelo, mas é o próprio Evangelho. Se você ler com atenção o texto todo, desde o versículo 1 até o versículo 17, todo o capítulo, ele vai deixar muito claro para nós de que haviam duas tradições ali. Uma ruim, que era justamente aquele ensinamento de que Jesus já havia voltado. Pessoas estavam ensinando que Jesus já havia voltado, para que os irmãos não perdessem mais seu tempo.
A outra tradição, essa é uma tradição boa, era o ensinamento do próprio Paulo. E o ensinamento do próprio Paulo não é um ensinamento paralelo ao Evangelho, mas é o Evangelho em si, o Evangelho propriamente dito. Então, Paulo está dizendo, olha, permaneçam firmes às tradições ensinadas por nós, né? Ensinadas por nós, quer de viva voz, ou seja, quer nós falando pessoalmente para vocês, ou quer nós escrevendo. Não se apegue a um outro ensinamento paralelo, não creiam em ensinamento paralelo, mas creiam exclusivamente no Evangelho. É essa a tradição na qual Paulo está falando. As tradições que a igreja deve permanecer firme e alicerçada. Não é um ensinamento paralelo, eu quero repetir e reforçar isso. Não é um ensinamento paralelo, mas é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é aquilo que alimenta a igreja, aquilo que fortalece a igreja, aquilo que faz com que a igreja permaneça firme. Então, são essas as tradições das quais Paulo está falando, e a tradição que a igreja deve se apegar não é uma outra, não é nenhuma outra senão o Evangelho de Jesus.